Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Segunda-feira, nós estamos aqui de volta com o nosso Lendo a Bíblia em um ano, nosso discipulado, né? É o nosso momento de discipulado 365 dias. 365 dias que vamos estar juntos, caminhando, aprendendo, aprendendo a palavra de Deus, aprendendo a Bíblia, praticando a Bíblia. Um pouco todo dia, irmão. Entendi. Bem-vinda, Gisele. Bom dia. Tá sumida, hein? Olha, minha mãe também apareceu. Bom dia, mãe. Então, 365 dias e hoje é segunda-feira. Final de semana a gente dá uma pausa no sábado, no domingo e voltamos na segunda. Normalmente é 6h30. Só que eu cheguei muito tarde, estava muito cansado. Eu até levantei, mas eu falei, cara, eu não preciso me recompor primeiro. E aqui estamos, 9 horas da manhã, vamos fazer hoje o dia 28, estamos no dia 28 da nossa leitura. Você que está acompanhando aí a nossa leitura, Bíblia 365 dias. São 365 dias para você ler a Bíblia, para você aprender a Bíblia, para você trazer a palavra de Deus sobre o seu coração, sobre os seus dias. Qual é a importância de você começar o seu dia fazendo isso? Você governa o seu dia, você vai começar a governar seu tempo. Tem pessoas que falam assim, Adriano, eu não leio a Bíblia porque eu não tenho tempo. Tempo você tem, você não tem prioridade. Quem tem prioridade faz o que quer quando quer. Então, ler a Bíblia é importante. Se for importante para você, dentro das 24 horas que você tem, que Deus te deu, você vai colocar, vai estabelecer que um momento desse dia é dedicado para você alimentar o seu espírito. Amém, mãe? Amém. Então, estamos aqui já há 28 dias, irmãos, 28 dias juntos. Por que eu comecei esse projeto aqui no Instagram com você? Para poder ajudar pessoas, porque tem um número muito grande de pessoas que falam assim, cara, bom dia, Vitor. Tem um número muito grande de pessoas que falam assim, eu tento ler a Bíblia, mas eu não consigo. Eu até leio, mas eu não entendo. Então, beleza, não tem problema, continua lendo. Era assim comigo quando eu comecei. Ah, mas hoje você é mestre. Pois é, mas você acha que eu nasci assim? Ninguém nasce pronto, irmão. Quem nasce pronto é monstro. Então, o que acontece? Você começa a ler e não para, irmão. Sexta-feira eu falei isso, no sábado. Quem assistiu a live de sábado? Bom dia, Vitor. Bem-vindo. Marquinho. O que acontece? No sábado eu falei isso aqui. Irmão, se você aprende uma coisa certa a fazer, começa a fazer ela e não para mais, qual resultado isso vai te dar? Qual resultado isso pode gerar na sua vida? Se você começa a ler a Bíblia, começa a ler a palavra de Deus, você começa a entender o que Deus quis falar através da palavra dele. Porque tem pessoas que querem conhecer a Deus, mas não querem conhecer o Deus da palavra. Não querem conhecer a Deus, mas não querem conhecer a palavra de Deus. Então, é difícil. Você conhece uma pessoa pelo que ela fala, pelo que ela diz. Então, conhecer a Deus está totalmente ligado a conhecer a palavra dele. Quando você não conhece a palavra de Deus, você vive de sugestão. Sugestão é aquilo que as pessoas falam para você que Deus é. Bom dia, irmão. Sugestão é aquilo que Deus fala, as pessoas falam que Deus é para você. Então, de repente, a sua vida é toda pautada em sugestões sobre Deus. E tudo que Deus quer é que você realmente possa conhecer a Ele. Ah, mestre, mas eu sou muito corrido, eu trabalho muito, eu sou uma pessoa muito ativa, irmão. Ei, aquieta um pouco a alma. Aquieta um pouco a tua alma, aprende a sentar. Você tem 24 horas no seu dia, você tem hora para comer, você tem hora para descansar, você tem hora para trabalhar, você tem hora para namorar, se você está namorando, você tem hora para dar atenção para o seu cônjuge, você tem hora para dar atenção para os seus filhos, você tem hora para cuidar da sua casa, você tem hora para cuidar da sua vida, cuida do seu espírito. Cuida do seu espírito. Ah, eu faço isso no domingo, quando eu vou na igreja. Pois é, se é um espírito, possui uma alma e habita num corpo. Se você só cuida do seu espírito no domingo que você vai na reunião, você está ferrado. Bom dia, Marlene. Porque, veja bem, 24 horas por dia, 7 dias na semana. E 7 dias dá o quê? 240 horas por mês? A semana dá 240 horas, é isso mesmo? Me falhou aqui agora. Mas se for 240 horas, você consegue imaginar que você gasta no seu espírito, porque você é um espírito na média de 1 a 2 horas.
E mesmo assim recebendo sugestão. É alguém falando para você o que Deus é, mas você mesmo não está colocando a cara ali, colocando a mão, entendeu? Colocando a face. Então, o meu desafio com você é ler a Bíblia em um ano. Vamos ler a Bíblia em um ano. Mestre, eu não consigo. Pois é, você não conseguir, agora você consegue. Você tem que primeiro mudar sua declaração. Você nunca vai chegar no lugar onde suas palavras ainda não chegaram. Então começa a falar, eu vou ler a Bíblia em um ano. Eu vou ler. Se uma pessoa pode fazer isso, por que você não pode? É uma questão de realmente desejar, querer e trabalhar por isso. E nós estamos aqui hoje no dia 28. Irmão, tem 28 dias, né? Algumas pessoas estão aí desde de quando começamos. Quem está aí desde o início, fala eu, né? Escreve eu nos comentários. Algumas vieram no caminho e tá tudo bem, mano. Tá tudo bem. A questão é, se eu começo e não paro, onde que eu vou? Se eu começar e não parar, o que vai acontecer? Você está aprendendo um ciclo positivo. Você está estabelecendo um ciclo de bênção na sua vida. Pode ter certeza. A palavra de Deus, ela dá retorno. Ela dá ROI. Aí a Marlene está desde o início. A palavra de Deus, ela dá ROI, ela dá resultado. Ela dá retorno, e retorno positivo. Por quê? Uma vez que essa palavra entra dentro de você, ela não sai mais. Ela não sai mais. Você pode até tentar sair dela, mas ela te persegue. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Ela vai trabalhar, ela vai cumprir aquilo que ela foi liberada a fazer. Então, se a palavra de Deus entrar na sua vida, pode ficar tranquilo. Você pode tentar fugir da palavra, mas a palavra já entrou. Então, ela te traz de novo, ela te traz para Deus. Você pode estar no mais profundo abismo, e essa palavra, ela está ali, ó, sinalizando, Deus, olha aqui a Marlene, olha aqui o Vitor, olha aqui o Marquinho, olha aqui a Gisele, olha aqui a Maria das Graças, olha aqui o Adriano. Deus te rastreia. Você não tem como fugir mais, irmão. A palavra entrou. E quanto mais palavras você coloca para dentro, você vai virar uma ogiva nuclear do céu aqui na terra. Porque vai chegar um determinado momento, você tem um destino profético. Deus vai falar assim, chegou a hora de ativar o destino profético desse homem, dessa mulher. Deus vai usar você, Deus vai colocar você em lugares, em geografias, em comunidades. Para quê? Para poder pegar aquilo que Ele colocou dentro de você, trazer para fora e manifestar o reino, manifestar a glória dEle. Então, o que eu coloco para dentro, Deus tira de mim, Deus vai extrair de mim. Deus vai usar isso. Tá comigo aí? Então, vamos lá. No sábado, eu fiz uma live aqui, não sei se você viu a live de sábado. Quem viu a live de sábado aí, diga eu, escreve aí eu. No sábado, né, como a gente não tem essa live aqui do discipulado, eu fiz uma live falando do calendário bíblico. O calendário bíblico é o calendário de Deus, é o que aponta o tempo profético do mês. Quanto mais nos alimentamos da palavra, mais fome temos de buscá-la. Amém. Que seja assim. Aumenta a nossa fome, aumenta a nossa sede. Aí, o que acontece? Dentro do calendário bíblico é o tempo de Deus, mano. É o tempo, aquilo que Deus está fazendo nesse tempo. E sobre qual tempo nós compartilhamos aqui no sábado passado? Sobre o mês de agosto. Mês de agosto, para algumas pessoas, quando fala agosto, a pessoa já fala assim, mês do desgosto. O ditado popular fala isso. Só por que eu quis fazer essa live justamente no sábado? Porque o ciclo está virando, entendeu? O calendário virou. O calendário gregoriano ainda vai virar, mas o calendário de Deus já virou. Então, o que acontece? Quem antecipa governa. E nós entendemos, né? O Vitor também assistiu aí. O que nós entendemos? Que agosto é um mês muito profético. Agosto é um tempo muito profético no calendário de Deus. É um tempo onde nós vamos lutar contra toda a estrutura da incredulidade. A incredulidade vai ser destruída na minha vida, na sua vida, na minha casa, na sua casa, nas nossas gerações. Então nós precisamos fazer isso de forma intencional. Tem que ter intenção, irmão. Não é só vontade, não. Tem que realmente trabalhar. E uma coisa, né, que você vai entender, cara. Esse mês você vai entender isso de uma maneira muito forte. O reino dos céus é arrebatado por esforço. O reino dos céus é arrebatado por esforço. A salvação é pela graça. O reino é arrebatado. Porque de repente você está querendo viver o reino de Deus, só que o reino de Deus é arrebatado por esforço. Então esforça-te. Prepara para ser um mês onde você vai se esforçar muito. Você vai andar a segunda milha, a terceira milha se necessário. Você vai ter que acordar mais cedo, dormir mais tarde, mas está tudo bem. Porque você vai ver o reino dos céus se manifestando. O reino vem por esforço. Ele é arrebatado pelos esforçados. Se esforça. Amém? E é um mês para quebrar o desgosto. Porque a vontade de Deus é que agosto seja um mês de bondade.
É o mês de ave da tribo de Simeão. E está totalmente conectado com o quê? Com aquilo que eu vou ouvir. Então, muita atenção com tudo que você vai ouvir. E o que eu posso garantir para você, se você vier aqui no Instagram, seja para assistir uma live, para pegar algum conteúdo que está aí, seja Reels, seja Carrossel, o que você vai pegar? Palavra de Deus, irmão. Palavra de Deus, você vai pegar a Bíblia, você vai pegar revelação da palavra, revelação, sabe, promessas, você vai entender quem você é, você vai entender o que Deus tem para você, principalmente nessa janela de tempo. Para quê? Para que você possa se munir com isso e você possa batalhar todo o seu mês de agosto com essa revelação, com essa palavra. Você vai chegar no final do mês de agosto, você vai entender que o quê? Mês de agosto para você não foi mês de desgosto, mas foi o mês da bondade de Deus. Foi o mês onde você experimentou bondade, cumprimento de promessas. Foi o mês onde você viu a incredulidade sair e a fé entrar. E a fé te leva no lugar onde a incredulidade não tem capacidade para te levar. Minha mãe também está falando aí que viu. Então, um verso que eu quero que você guarde e que você possa declarar esse verso todos os dias. Sabe? Acordou, declara esse verso, irmão, porque é o verso que ele faz menção desse mês. Ele está em Amós 3:8. Amós, capítulo 3, verso 8. Mestre, onde fica Amós? Pois é, tem crente que quando a gente fala os livros assim dos profetas do Antigo Testamento, eles falam assim, tem isso na Bíblia? Tem, Amós está na Bíblia, irmão. Então, anota aí, Amós 3, no verso 8. O que fala lá em Amós? Olha o que o texto fala. Rugiu o leão, quem não temerá? Rugiu o leão, quem não temerá? O leão ruge, irmão. O leão, quando ele acorda de manhã, ele põe as 4 patas no chão, né? Ele se firma, ele dá aquela sacudida na juba, sacode a sua juba aí, né? Ele sacode a juba e depois disso ele dá um rugido. Quando ele libera o seu rugido, ele tem um efeito no ambiente, na geografia, e ele tem um alcance, se eu não me engano, em torno de 5 quilômetros. Pode estar uma bagunça dentro da selva, mas quando o leão acorda e ele dá essa sacudida na juba e ele dá o rugido, ele ruge, o que acontece dentro da geografia? Todos os animais da selva, eles reconhecem que o rei da selva acordou. O leão ruge e todos sabem, o rei acordou. O leão é o rei da selva. Aí o que o texto está falando? Rugiu o leão, quem não temerá? Só que quem está rugindo aqui, irmão, não é o leão, o Simba. É o leão da tribo de Judá. É Jesus rugindo. Rugiu o leão, quem não temerá? Não, o rugido do leão, presta bem atenção, não coloca medo. Quando o leão ruge, não é medo que ele gera temor. Temor é diferente de medo. Medo, ele é um espírito ou é uma emoção? Medo é um medo espiritual, tem o espírito do medo e tem a emoção do medo. Só que o que acontece aqui, não está falando que quando o leão ruge, ele libera medo. Fala assim, rugiu o leão, quem não temerá quando o leão ruge? Temor. Temor é reverência. Temor é quando você está andando de uma forma relaxada e você fala assim, opa, o leão rugiu, o leão acordou. Então deixa eu me posicionar, deixa eu me alinhar, deixa eu consertar, deixa eu parar de falar o que eu estou falando, pensar o que eu estou pensando, deixa eu parar de agir da maneira que eu estou agindo se estiver errado. É quando você entende que você precisa se alinhar. Rugiu o leão, quem não temerá? Então, o rugido do leão traz temor. Então, se esse é o mês, e é o mês do leão, é o mês que o leão está rugindo, presta atenção, o espírito do medo vai ser quebrado na nossa vida, o espírito do medo vai ser destruído na minha vida, na sua vida, na minha casa, na sua casa. Então tem coisas que você não está fazendo por medo, o medo vai ser destruído. Só que presta atenção, é hora de você ter temor de Deus. O temor do Senhor guarda a sua vida. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem. O temor do Senhor é a melhor segurança que você pode contratar para a sua vida. E você não gasta um centavo para isso. Você pode ter seguro de vida, seguro do carro, seguro de saúde, seguro de tudo, irmão. Se você não tem temor do Senhor, você está perdido. Porque o temor do Senhor é o que te livra das coisas do mal. Anjos se acampam ao seu redor, enquanto você mantém um coração de temor. Aí o texto continua falando assim, falou o Senhor Deus, quem não profetizará? É um mês para profetizar também. Se eu estou ouvindo a voz de Deus, eu tenho que profetizar. E você está entendendo?
Coloca nos comentários, eu vou profetizar. Se você está entendendo, coloca nos comentários, esse mês eu vou profetizar. É um mês para profetizar. Eu vou ouvir o leão, o rugido do leão. Eu já estou ouvindo. O leão ruge. Quem não temerá? É tempo de temer ao Senhor, irmão. É tempo de nos alinhar. O temor é reverência. De repente você está andando com o coração todo avacalhado. Você está andando uma vida toda, sabe, pervertida, perdida, avacalhada, descompromissada, desobediente, sabe? Andando do seu jeito. Só que quando o leão ruge, deixa eu te falar, ele te lembra que existe um rei. Amém, Marquinhos? Esse é um mês para profetizar. Irmão, será que eu posso profetizar? Você pode profetizar. Quem tem o Espírito Santo aí? Se você tem o Espírito Santo, escreve aí nos comentários. Espírito Santo. Só para entender. Eu vou te mostrar por que você pode profetizar nesse mês. Por que você tem que profetizar todos os dias, Vitor, Marlene, Marquinhos, sabe? Esse é um mês para ouvir o leão, mas também para profetizar. Eu ouço o leão e eu profetizo. Por que eu posso profetizar, Marquinhos? Por quê? Presta atenção. Quem já foi batizado no Espírito Santo, ele fala em línguas. Minha mãe também está falando, vai profetizar. Então, é um mês para profetizar. Quem foi batizado no Espírito Santo já fala em línguas. Uma das evidências do batismo do Espírito Santo, Marlene, é falar em outras línguas. Só que o que acontece? O mesmo Espírito Santo que nos dá capacidade para orar, Vitor, em outras línguas, ele também nos dá capacidade para profetizar. A primeira medida, sabe, da ação da profecia, ela acontece pelo Espírito da profecia. O Espírito da profecia. Se eu recebi o Espírito Santo, se eu já fui batizado pelo Espírito Santo, então, duas evidências. Eu oro em línguas, e orar em línguas é para edificação pessoal. Quem ora em línguas edifica-se a si mesmo. A pessoa está edificando a si mesmo. Presta atenção, irmão, porque se você tem o Espírito Santo e você é um crente fraco, vive para baixo, abatido, sabe por que você está fazendo isso? É porque você tem uma coisa muito poderosa, mas não sabe usar. Porque você tem algo muito transformador na sua vida, só que você é relaxado, não sabe usar. Você acha que a oração em língua é para quando você está lá no culto, no meio dos irmãos, vem um movezão lá e você começa a xarabadarabada, sabe? Não é para isso, não é. A oração em línguas é para o seu momento secreto. Sabe quando você está aí na sua casa, sabe, lavando o carro, lavando vasilha, você pode estar fazendo a atividade do dia a dia, você pode estar orando no Espírito, orando em outras línguas, porque é uma edificação espiritual que você está fazendo, você está colocando tijolos espirituais no seu espírito, sabe, você está gerando um muro de edificação para que o quê? Para que quando você vá fazer coisas que o Senhor tem te chamado a fazer, você tenha estrutura espiritual. Então, quando eu oro em línguas, eu estou me edificando, eu estou carregando o meu espírito. Só que uma outra coisa que eu posso fazer, que o Espírito Santo também nos deu a capacidade, a habilidade, é profetizar. Então veja bem, o texto fala, falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Quem não profetiza quando Deus fala, irmão? O que é a profecia? Dentro da medida do espírito da profecia. O espírito da profecia, todo crente nascido de novo, ele tem essa medida. Todo cristão que nasceu de novo tem a medida do espírito da profecia. Tem 3 medidas. A primeira é o espírito da profecia. Então, se Deus está falando, eu estou ouvindo, eu tenho que falar. Só que o que fala quem profetiza pelo espírito da profecia? Aquilo que Deus fala. Mestre, como eu vou saber o que Deus fala? Você quer saber como que você vai saber como Deus fala? Escreve aí então, Escreve eu que eu falo. Como que você vai profetizar na medida do espírito da profecia? Todos têm. Só que você entende quando a palavra fala que o homem é destruído porque lhe falta conhecimento? O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento? Porque você tem algo que você não sabe como usar e você pode fazer algo que você acha assim, não, isso aqui tem que ser coisa do outro mundo, eu tenho que passar em faculdade teológica, eu tenho que fazer não sei quantos mil jejum, eu tenho que fazer não sei quantas, sabe? Como que eu vou profetizar aquilo que Deus fala? Como a Marquinhos falou que quer saber, o Vitor também. Então presta atenção, gente. Como que você vai falar inspirado por Deus? Você vai ter a Bíblia. Se você sabe a Bíblia, você, na medida do espírito da profecia, eu falo aquilo que Deus fala. E como que eu vou falar o que Deus fala? Eu conheço a Bíblia. O que você vai aprender todo dia aqui, 6:30 da manhã? O que você está aprendendo, Marlene, desde o dia 1º de julho? O que vocês estão chegando aí? O que vocês vão aprender aqui todo dia? Bíblia. Então, para profetizar, o que eu preciso saber?
na medida 1, eu oro em línguas, mas eu profetizo. E para me profetizar na medida 1, que é o espírito da profecia, eu preciso saber da Bíblia. Eu vou falar aquilo que a Bíblia diz. Eu declaro aquilo que a Bíblia diz. Aí eu profetizo na sua vida, nada vai te faltar, porque a palavra fala, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Eu profetizo na sua vida, Marlene, Vitor, Marquinhos, minha mãe que está aí, quem mais estiver assistindo, quem vai assistir a gravação, eu profetizo na sua vida, nada vai te faltar. Por quê? Porque a palavra diz, o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. É só isso, mestre? É simples. Só que você entende que muitas vezes você complica as coisas porque você está querendo muita tecnologia, muita sofisticação? É simples, é básico. Irmão, é melhor um básico bem feito, um arroz com feijão muito bem feito, do que um bife mal feito. Só que muitas vezes você quer fazer um bife e não aprendeu a fazer um arroz com feijão bem feito. Tenho aprendido conhecimentos na palavra. Amém? Então, eu sou cheio da palavra. E como que eu profetizo? Eu profetizo a palavra. Nenhuma arma forjada prosperará contra a minha vida. Porque você vai pegando a palavra e vai usando a própria palavra. Na sua declaração, na sua proclamação. Você vai usando essa palavra vai se tornar uma espada na sua boca. Só que o diabo quer falar com você que você não pode fazer. Ei, irmão, se você tem o Espírito Santo de Deus, guarda isso. Isso é libertador, é transformador e te enche, sabe? É quando você entende que você vai ser cheio do poder de Deus. Porque muitas vezes você fala assim, mestre, eu oro em línguas todo dia, sim, mas de repente até hoje não tinha profetizado. A partir de agora, eu declaro que você pode profetizar. Eu falo ao teu espírito, profetiza, filho do homem. Profetiza. Marlene, profetiza. Vitor, profetiza. Marquinho, profetiza. Minha mãe está aí também, profetiza. Abre a sua boca e profetiza. O quê? A palavra do Senhor, libera a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, quando você coloca ela na atmosfera, ela carrega a atmosfera. De repente, o lugar que você está é um vale de ossos secos. Só que se você pega a palavra de Deus e começa a liberar a palavra de Deus no ambiente que você está, o que você vai ver acontecer? Esse ambiente vai ser conformado pela palavra. Sabe por quê? Ontem foi o último dia da conferência aqui na igreja. Aí o que acontece? Veio um pastor e ele estava falando justamente disso. Ele estava falando do poder da palavra. O poder da palavra falada, irmão. Não é da palavra que você põe na sua cabeça, que você anota no seu bloco de nota, que você fala, a palavra está no meu coração. Se a palavra está no teu coração, a tua boca fala do que o teu coração é cheio, tá entendendo? Se a palavra entrou no seu coração, ela tem que sair pela sua boca. Tá entendendo? Então, se você entesourou, se o seu coração é um banco do céu da palavra de Deus, isso vai sair na sua boca. Então, você começa a liberar na atmosfera a palavra. A palavra, veja bem, o seu ambiente natural pode estar caótico, mas a palavra é capaz de transformar seu ambiente. A palavra é poderosa. Deus criou o universo com a palavra. Deus sustenta o universo com a palavra. E Ele nos deu o quê? A sua palavra. Você fala, mestre, eu queria que Ele me desse matéria. Ele te deu a matéria-prima da criação. A matéria-prima da criação se chama palavra, a palavra de Deus. Então nós temos a palavra, eu e você temos acesso à palavra. E o que nós estamos estabelecendo? 1 ano aprendendo a palavra, lendo a palavra todos os dias. Se eu leio a palavra, eu vou falar a palavra. Eu vou liberar a palavra. Eu vou declarar a palavra. Eu vou profetizar a palavra. E o que eu vou ver? Eu vou ver todas as coisas se dobrando à palavra de Deus. Eu vou ver a doença se dobrar à palavra de Deus. Eu vou ver as estruturas se dobrar à palavra de Deus. Eu vou ver a minha dificuldade emocional, financeira, sabe, profissional, todas elas se dobrar à palavra de Deus. Mas eu estou tão apegado à minha capacidade. Ei, a palavra de Deus é maior que a sua capacidade. Sobre a sua vida, vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Amém, amém, amém. É isso, irmão. E o que acontece? Você fica aqui ao longo dessa semana que eu vou te mostrar o que vai acontecer a partir da próxima semana, porque nós vamos completar essa semana agora, 1 mês, 30 dias. Irmão, imagina o resultado disso. Um pouco todo dia. O problema é que algumas pessoas acham que isso aqui é uma maratona, você tem que chegar lá e fazer tudo de uma vez. Não, você não tem que fazer tudo de uma vez. É um pouco todo dia.
Um pouquinho todo dia. O que você está fazendo? Cada dia que você vem aqui, pega. Nós temos esse momento. Você está pegando um tijolo espiritual e colocando na construção da sua vida. Eu entrego aqui tijolos, matéria-prima. Você vai pegar aquilo que você não entendeu, você leu e não entendeu. Mas eu venho aqui para trazer clareza, luz sobre aquilo que nós estamos lendo diariamente. Você vai pegar um pouquinho, você vai pegar um tijolo e pôr nessa construção. Depois de 365 dias, você vai ter uma construção muito bela, uma construção incrível, mas você precisa decidir investir seu tempo. Como eu disse, IA, intenção e atenção. Então, eu quero que você guarde esse verso, Amós 3,8, declara esse verso: rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? E que você profetize, você entende, que você possa entender, Deus não quer que você tenha medo dele. Deus quer que você realmente tenha temor. Temor é reverência. Temor é um coração atento para Deus. Temor é uma vida alinhada com os céus. Então, se você tem o Espírito Santo, que você também profetize. Que você profetize. Olha para aquilo que está parado na sua vida e começa a declarar, começa a profetizar. Pega da palavra de Deus. Cada dia aqui, cada dia que nós estamos aqui lendo, você tem promessas que podem ser extraídas dos textos que nós lemos, tem declarações que nós podemos extrair dos textos que nós estamos lendo. E para que isso? Para nós podermos utilizar no nosso dia a dia, declarando. Agora imagina, se todo o texto de cada dia nós podemos extrair isso, olha quanta munição nós temos. Olha o armamento espiritual que o Senhor está nos dando. Amém? Então vamos lá entrar aqui no dia de hoje, para que eu não possa me estender muito também, e vocês possam ter clareza sobre aquilo que nós estamos estudando, a parte que nós estamos hoje. Estamos em 2 Crônicas, capítulo 21. 2 Crônicas, capítulo 21. Aí, o primeiro insight que vem aqui, veja bem, aquele que abandona o temor, ele destrói a sua herança. Quem abandona o temor do Senhor, viu? Estava falando de temor com você, de uma coisa lá do outro lado, mas a Bíblia, ela se comunica, né? Ela é toda linkada. Aquele que abandona o temor do Senhor destrói a sua herança. 2 Crônicas 21, no verso 4, fala assim, quando Jeorão matou todos os seus irmãos, um homem se levantou e matou todos os seus irmãos. O que isso fala, né? Jeorão não valorizou a aliança de Davi e destruiu sua própria casa. Ele era um dos filhos de Davi. Ele se levanta e ele mata todos os seus irmãos. Ele foi um traíra. Ele foi um sanguinário. E a pergunta que fica aqui é, veja bem, você luta por aquilo que Deus entregou à sua vida ou trava uma guerra contra a bênção? Você está lutando por aquilo que Deus colocou na sua vida? Lembra que eu falei no início? Os céus é arrebatado por esforço, irmão. O reino dos céus, não estou falando de salvação. Salvação é pela graça. O reino dos céus é por esforço. Então, comece a se preparar para se esforçar nesse mês. Né? Uma coisa para você pensar aqui. A família espiritual só se protege na reverência à aliança. Uma coisa é promessa e outra é aliança. Eu já venho falando disso já tem algum tempo. Aliança é uma coisa, promessa é outra. Toda promessa, ela é circunstancial. Ela tem um se. Se creres, será salvo tu e tua casa. É uma promessa, ela tem uma circunstância. Você tem que ter uma parte ali. Se creres, é circunstancial. E a aliança? A aliança não depende de você. Deus tinha uma aliança com Davi. Ele falou, Davi, não vai faltar sucessor no seu trono. Eu vou estabelecer uma dinastia. Foi isso que Deus falou com Davi. Por quê? Porque ele tinha uma aliança. Com Abraão, ele tinha uma aliança. O que é aliança? Independente de você fazer a sua parte, eu vou fazer a minha. Quando nós casamos, nós utilizamos uma aliança. A aliança, ela é como um memorial. Todas as vezes que você olha, que eu olho no meu dedo, eu sou levado a lembrar da pessoa com quem eu tenho uma aliança. E quando eu olho para ela, eu lembro da pessoa, só que a aliança não é para que eu olhe para minha esposa e fale com ela, Ana, né? Eu só vou fazer certo se você fizer certo. Não é assim que funciona. Aliança com Deus, veja bem, a aliança do homem pode até ser assim, mas a aliança com Deus não. Quando Deus fala, eu vou estabelecer uma aliança com a Marlene, com a Maria das Graças, com o Vitor, com o Marquinhos,
que Deus está falando? Eu vou fazer funcionar na sua vida tudo que eu estou falando, independente de você fazer ou não fazer. Eu vou fazer. 2 Crônicas 21, no verso 6, o texto fala assim, ó, fez o que era mal aos olhos do Senhor, casou-se com uma filha de Acabe. Ele se casou com uma filha de Acabe. A proximidade, veja bem, com atores espiritualmente contaminados traz contaminação pessoal. Então, saber escolher as pessoas com quem eu vou me relacionar, conviver, trazer para perto de mim, isso é muito importante, porque trazer pessoas que divergem, querer estabelecer alianças, irmão, com pessoas que têm outros valores e princípios, isso vai ser um atraso de vida. Isso é muito destrutivo. Agora, uma pergunta para você, veja bem, com que tipo de influência você se associa debaixo de uma glória aparente? Você busca alianças através da aparência? Daquilo que é visível? Daquilo que os seus olhos mostram? Você compra pela aparência, pela embalagem, ou você compra pelo conteúdo? Você busca ter discernimento antes de realmente estabelecer, sabe, pactos, alianças? Cuidado. Veja bem, casamentos carnais sem clamor se tornam ataduras espirituais. Principalmente quando nós falamos de casamento, relacionamento. Porque o que acontece? A pior coisa que um homem pode fazer é construir na vida dele um laço de alma errado. Porque todo relacionamento, quando nós falamos de relacionamento conjugal, quando nós falamos de vida a dois, nós estamos falando de quê? De construir um laço de alma. Se você estabelece um laço de alma ruim para a sua vida, isso vai travar a sua vida. E tem muita gente travada porque estabeleceu um laço de alma e não consegue romper ele, não sabe nem como romper ele. Então a vida fica travada. E isso não é apenas quando nós falamos de relacionamentos conjugais. Existem laços, tudo que prende a sua alma. Por exemplo, tem pessoas que fizeram acordos com homens de trabalho. Ele saiu daquele acordo, ele foi viver, ele está num outro momento da vida dele profissional, mas é como se a alma dele ainda estivesse lá naquele lugar, presa. Mas como que eu posso saber disso? Irmão, presta atenção. Se você saiu de um lugar fisicamente e recorrentemente aquilo inunda a sua mente ao longo dos dias, semanas, meses e anos, você fica sempre lembrando, sempre repassando, sempre revivendo aquilo que você viveu naquele momento quando você estava em um determinado lugar, em uma determinada empresa, em uma determinada companhia, é porque foi estabelecido um laço de alma, um controle sobre a sua alma. Está entendendo? Está entendendo? Porque o que acontece aqui em 2 Crônicas 21:6, ele se casou com a filha de Acabe. A filha de Acabe e Jezabel era uma mulher maligna. Ela também era maligna. Aí o que acontece? Ele contraiu um laço de alma, uma atadura na alma dele, nas emoções dele, na vontade dele, com uma pessoa maligna. Isso acontece demais nos nossos dias, você não tem noção. Quantas pessoas hoje estão travadas na vida emocional, na vida amorosa? Ela saiu de um relacionamento, ele saiu de um relacionamento, mas ele não consegue estabelecer um novo relacionamento. Ele pode até estar convivendo com uma pessoa nova, muitas vezes até casada, mas a memória dela, a memória dele, está sempre lá no passado, está sempre lá naquele lugar, naquela pessoa com quem um dia ele se envolveu. Isso é muito sério. Então, ser muito cuidadoso nas alianças. E alianças hoje, presta bem atenção, elas são estabelecidas através de palavras. Então, cuidado com o que você declara. Cuidado com as alianças. Eu estou contigo. Você acabou de firmar uma aliança. Só que na semana que vem você virou as costas e foi embora. Você ficou preso ali naquilo que você falou. Cuidado. 2 Crônicas 21, no verso 7. Rose chegou aí, né, Rose? Seja bem-vinda. A aliança de Deus com Davi preserva até quando o coração se endurece.
Segunda Crônicas 21:7, mas o Senhor não quis destruir a dinastia de Davi, porque quando Deus estava olhando para os reis que vieram depois de Davi, vieram reis que foram bons, como Davi, não no mesmo quilate, né? Mas foram homens retos, de coração verdadeiro, buscaram o Senhor, mas também vieram homens que foram malignos, pervertidos, homens que foram totalmente contrários àquilo que Davi era. Aí, aqui nós estamos falando de um rei que era da linhagem de Davi e que foi totalmente pervertido, irmão, ele foi totalmente contrário ao que Davi era. Aí, o que acontece? Quando Deus olha para aquele homem, Deus não via somente aquele homem. Bom dia, Rose. Ele não estava vendo somente aquele homem. Quando ele olhava para aquele homem, dentro dele ele via Davi. Irmão, isso é tão poderoso. Se você entender isso aqui, você vai entender isso aqui. Depois de 365 dias, você vai entender isso aqui. Quando Deus olha para você, Rose, Deus não está vendo você. Ele está vendo as suas gerações. Só que o quê? De repente você fala, eu sou o primeiro da minha casa. Maravilha. Que bom que começou. Só que quando Deus olhar lá para o seu filho, para o seu neto, para o seu bisneto, ele não vai ver o seu neto, o seu bisneto propriamente. Ele está vendo você também. Ele está vendo você, aquilo que você gerou, o legado que você gerou, sabe? A graça que você buscou, o compromisso que você teve com Deus, a vida que você tem com Deus hoje impacta as suas gerações. E foi isso que acontece aqui. Porque, veja bem, mas o Senhor não quis destruir a dinastia de Davi. Por quê? Era um filho de filho de filho de filho de filho, Marlene, que estava ali. Não sei quantas linhagens já à frente de Davi. Só que quando Deus olhava para aquele homem estava fazendo coisas erradas, coisas que deixavam Deus desagradado. Mas Deus olhava para ele e falou assim, eu não posso destruir ele, sabe por quê? Porque quando eu olho para ele, lá dentro dele eu estou vendo Davi. Uau! Imagina isso, velho. Deus, quando olhar para você, ele vê suas gerações. Deus, quando olhar para suas gerações, ele vai ver você. Então, sabe, nós precisamos ser responsáveis naquilo que estamos fazendo hoje. A maneira como nós estamos vivendo hoje demanda responsabilidade. Principalmente, irmão, se você é o primeiro da sua casa, de repente você é o primeiro da sua casa, você é o ponta de lança, você é o rompedor, você é aquele que está abrindo o caminho. Você, então, se esforça mais, sabe por quê? Porque o lugar onde você, muitas vezes, está andando, sabe, até engatinhando, mas está andando, está avançando, os seus filhos vão correr, os seus netos vão voar. Então, abra caminho, sabe, estabeleça, sabe, entenda que a bênção, ela é geracional. Há uma bênção geracional. Quando Deus começa a abençoar a sua vida, ele não está só colocando algo para você, de você mesmo. Ele está estabelecendo algo que vai cair nas suas gerações. E quando vier, sabe, a glória de uma geração para outra, ela vai se aumentando. O impacto da glória cresce, é crescente. Nós estamos falando de um Deus que ele quer trazer uma glória crescente na nossa vida e nas nossas gerações. Seus filhos serão melhores, seus filhos serão mais intensos, seus netos, então seja responsável. O que nós vamos ver aqui? Veja bem, mesmo na ruína de Jeorão, Deus preservou a linha messiânica. Porque não era somente, irmão, a linhagem de Davi, porque da linhagem de Davi viria o Cristo. Da linhagem de Davi viria o Cristo. Agora pergunta para você, você crê que bênçãos divinas podem sustentar realidades após falhas humanas? A bênção de Deus, ela pode sustentar as nossas realidades mesmo após as falhas humanas, mesmo depois de eu errar. E você falar assim, cara, parece que vai cair um raio na minha cabeça, e de repente você não vê o raio. Você vê Deus tratando você com amor e misericórdia. Você fala assim, não estou entendendo nada. E se fosse eu no lugar de Deus, eu me quebrava no meio. Mas eu vi o amor, eu vi a graça, eu vi a misericórdia, eu vi a bênção divina. O propósito divino, ele permanece acima das falhas dos homens. Deus tinha um propósito na linhagem de Davi. E ele não quebrou isso porque os homens estavam errando. Ele foi misericordioso. Ele falou, Jeorão está errando, mas eu tenho uma aliança com Davi e da linhagem de Davi eu vou gerar o Cristo. Meu filho vai nascer na terra porque eu quero que ele nasça através da linhagem de Davi. Era isso. A rebelião dos inimigos é consequência do afastamento de Deus. Isso aqui é muito sério, pega isso. 2 Crônicas 21, 8 e 10. Fala assim, os edomitas se rebelaram, Líbina também.
porque Jeorão havia abandonado o Senhor. Jeorão, ele estava no trono de Judá. Em vez de ele buscar o Senhor, ele se afastou do Senhor e começou a fazer coisas perversas. O que aconteceu naquele momento? Os inimigos que estavam no seu entorno foram ativados e foram levantados para poder ir contra Jeorão. Eles começaram a perseguir, lutar contra Jeorão. O que nós vemos aqui? Políticas exteriores refletem postura interior. A maneira como está o seu coração determina também aquilo que está acontecendo na sua vida aqui fora. Um coração desalinhado, uma vida desalinhada, uma vida descomprometida com aquilo que Deus te chama a viver, irmão, vai fazer com que você venha lutar batalhas que você não quer. Que você venha passar por circunstâncias que você não quer. Que você venha passar por desafios que você não quer e não precisa. Mas isso é fruto do desalinhamento interno. A rebelião dos inimigos é consequência do afastamento de Deus. Se você sente que você está lutando batalhas que não precisava lutar, o que você precisa fazer é ter atenção com como está o seu coração hoje. Ele está mais próximo de Deus a cada dia, ou você se sente distante do Senhor? Você está cada dia queimando mais ou está cada dia mais frio? Se você puxa um flashback aqui de um ano atrás você estava mais intenso, mais fervoroso, mais cheio de zelo, mais cheio de temor, ou hoje você está melhor do que você estava um ano atrás? Qual é a diferença? Você está indo de glória em glória, porque, presta atenção, nosso Deus é de glória em glória. A nossa transformação acontece de glória em glória. Bem-vinda, Júlia. A nossa transformação, nós somos levados de glória em glória. Não é de queda em queda. De glória em glória. De uma glória menor para uma glória maior. Deus quer nos amadurecer, não nos diminuir. Agora, veja bem. Uma pergunta para você. Onde o povo abandona o altar, o inimigo planta uma bandeira. Todo lugar onde você abandona, quando você abandona o altar do Senhor, o inimigo vai conquistar esse território. Quando você abandona o altar, irmão, ontem eu estava conversando com uma pessoa, aí ela virou para mim e tá assim, você tá quietinho, tá mais quieto. Eu sou quieto, eu sou muito na minha, sabe? E as pessoas falam assim, não, é porque elas me veem aqui na live falando, elas falam assim, o mestre é falador, o mestre fala muito. Não, eu sou muito introvertido, não sou muito não sou um cara colérico, digamos assim. Aí ela chegou para mim e falou assim, tô te vendo você muito quietinho, você tá ficando muito invisível, muito nos bastidores. Só que várias pessoas já vieram falar isso comigo. Aí, o que eu entendi? A palavra fala, lá em Salomão, o homem sábio falou, né, que há tempo para tudo. E se há tempo para tudo, irmão, nós precisamos entender o tempo de todas as coisas na nossa vida. Sabedoria é você saber entender o tempo de todas as coisas na sua vida. Há tempo de você falar e há tempo de você calar. Eu falei isso com ela. Eu falei, há tempo de falar e há tempo de calar. Eu estou no meu tempo de calar. Há tempo de aparecer, mas há tempo de se esconder. Há tempo, né? Há tempo para tudo. Então, eu estou simplesmente vivendo um tempo. É porque muitas pessoas pensam que tem que ser de uma certa forma o tempo todo. E Deus, Ele quer nos tratar. E sabedoria é entender. Há tempo para tudo. E quando você entende que há tempo para tudo, você vai aprender a viver em paz. Há tempo de falar. Há tempo de falar. Mas você é mestre, você tem muita coisa para falar. Eu posso ter muita coisa para falar, irmão, mas tem momento que o meu silêncio, ele é ouro e o meu falar é prata. Ficar calado e ouvir é mais importante do que falar por falar. Se eu não tenho nada para falar que vai acrescentar, eu prefiro me calar. E vou ouvir. Tá entendendo? Há tempo para tudo. Eu não sei qual tempo você está vivendo. Porque de repente você está sofrendo. Mas sabedoria é entender. Há tempo para tudo. Há tempo para todas as coisas. Busca discernir qual tempo Deus tem para a sua vida agora.
Qual é o tempo que Deus tem para a sua vida agora? Agora, o que acontece? Aí eu tô conversando com ela falando isso comigo, ela falou, pô, tipo assim, eu falei uma coisinha assim, gerou algo dentro dela. Ela falou, agora eu tô entendendo, é tempo para tudo. Aí eu falei, aí ela compartilhou um sonho comigo. Enquanto ela compartilhou o sonho comigo, falei, peguei o discernimento do sonho. Eu comecei a conversar com ela. A primeira pergunta que eu fiz para ela, como está a sua vida de oração? Ela travou, quis explicar. Travou, irmão. E quando trava assim, você sabe que não tá legal. Você sabe que você hoje não tá como poderia e deveria estar. Aí, conectado isso com... Eu falei, porque isso fala do sonho que você teve. Aí eu comecei a explicar um pouco para ela. E é justamente isso aqui. Onde você abandona o seu altar, o inimigo vai plantar uma bandeira. Irmão, você é um espírito, possui uma alma e habita em um corpo. Quando você decide abandonar a sua vida de fé, não levar a sério sua caminhada com o Senhor, sua vida espiritual, o inimigo vai plantar uma bandeira aí. Ele vai ganhar esse território, ele vai ocupar essa geografia. Vai gerar um esfriamento espiritual em você e não pensa que você vai cair a temperatura de uma vez, não. É gradativo. O coração vai esfriando. Você fala, vou cuidar das minhas coisas, vou cuidar da minha vida, vou trabalhar mais, papapá. Essas desculpinhas, sabe? Você sabe, você sabe. Essas desculpinhas. Não vou me envolver, não vou me entregar, não vou me render, não vou participar, eu vou ficar mais na minha, papapá. Isso é a conversa de Satanás no pé do seu ouvido. Você vai se afastando, se apagando. Daqui a pouco você está igual um pavio que fumega. Antes era cheio do fogo, da unção. Chegava perto de você, já arrupiava. Chegava perto de você via de longe, né? Você já dava um glória. Hoje, você é um braseiro sem fogo. Meu Deus. Por que apagaste? O problema nunca foi em Deus. A fonte nunca seca, a fonte nunca cessa. Mas muitas vezes o apetite para. Muitas vezes você vai viver a saciedade espiritual. O que é a saciedade espiritual? Você come um pouquinho no domingo e fala, tá bom, já fiz demais. Mentira, mentira, mentira. Onde o povo abandona o altar, o inimigo planta uma bandeira. 2 Crônicas 21:11 fala sobre a contaminação idólatra traz um colapso espiritual coletivo. Tati chegou aí, bem-vinda, Tati. A contaminação idólatra traz um colapso espiritual coletivo. O texto fala assim, ele havia construído santuários idólatras, levou o povo a prostituir-se. O líder vai definir o cenário espiritual da comunidade. Irmão, isso você pode pensar em todas as medidas. O líder da nação, ele vai definir o cenário espiritual da comunidade. O líder, sabe, do Estado, também. O líder do município, também. O líder, né, de uma igreja, ele define o cenário espiritual da igreja, da comunidade dele. Agora, presta atenção, porque você está olhando para fora. Agora, deixa eu te puxar aqui para você poder entender. Bom dia, Tati, bem-vinda. Deixa eu te puxar aqui para você entender uma coisa. O líder da sua casa define o cenário espiritual dentro da sua casa. Você é responsável por definir o cenário espiritual dentro da sua casa. Se a sua casa é uma geladeira espiritual, é o polo norte, ei, a culpa é sua. Se a sua casa é fria, a pessoa chega na sua casa e fala, tem ar-condicionado? Tá ligado? Você fala, não. Fala, por que tá tão frio? Por que tá tão frio, irmão? Deus está falando com você nessa manhã? Deus está falando com você nessa manhã? Responde aí nos comentários. Bora. Deixa eu pegar um café extra aqui. Responde aí, gente. Deus está falando com você nessa manhã?
Você é responsável pela atmosfera espiritual que tem dentro da sua casa. Se a atmosfera espiritual da sua casa, Marlene, é ruim, a culpa é sua. Você não pode terceirizar isso. Ah, meu pastor não vem aqui. O pastor não tem que ir na sua casa. O pastor é pastor da igreja. Ele não é pastor dentro da sua casa. O pastor dentro da sua casa é você. Se a sua casa vai mal, a culpa é sua. Responde aí, gente. Responde aí para mim, Rose. Deus está falando com você nessa manhã? Não tem como terceirizar isso, irmão. Na sua casa você é o sacerdote. Na sua casa você é o sacerdote. Fala, Deus. Aproveita que você está pensando aí, se Deus está falando com você, vai nesse aviãozinho, manda aí para umas 10 pessoas. Vamos trazer pessoas para ouvir, para poder receber, para poder entender. Compartilha. Deus está falando com você nessa manhã? A contaminação idólatra traz o colapso. Ele havia construído santuários idólatras, ele levou o povo a prostituir-se. O líder é quem define o cenário espiritual, mãe, na casa dele, na comunidade dele. A pergunta para você, o que você está plantando em seu território espiritual hoje? Qual semente que você planta no seu território espiritual hoje? Qual semente você tem plantado na sua casa hoje? Qual semente você tem plantado na sua família, nas suas gerações hoje? É uma semente. A idolatria sutil destrói gerações. Presta atenção. Quem aqui? Eu estou em Belo Horizonte, Minas Gerais. Eu não sei de onde todos vocês estão aí, se são daqui, se são conterrâneos, maravilha. Presta atenção. Belo Horizonte, Minas Gerais. Minas Gerais tem um contexto idólatra gigante. Se você entrar dentro do carro aqui e andar 20, 30 quilômetros, você vai chegar num lugar aqui dentro da nossa, do nosso território, Belo Horizonte, Minas Gerais, abrindo um pouquinho mais, é carregado de idolatria. Carregado de idolatria, Marlene. Tudo tem um contexto de idolatria, é muita imagem, é muito santo que não é santo, entende? Isso macula a terra, isso mancha a terra, isso traz um peso espiritual sobre a terra. Então, pessoas que vieram antes de nós estabeleceram isso. Tem problema? Tem, porque ficou avacalhado. Agora, qual é o papel? Você vai entender aqui o que eles fizeram. O que eles fizeram? Porque a idolatria sutil, ela destrói gerações, porque é algo que vai entrar e vai germinar e vai crescer ali. Então, como que o povo começou a tratar isso? Daqui a pouco você vai entender. Presta atenção, a profecia inevitável encontra a consumação na própria carne. O que Deus fez ali? 2 Crônicas 21, 13. Agora o Senhor está prestes a castigar você de uma terrível doença intestinal. Elias não falou por ousadia, falou porque Deus já determinara o juízo. O homem estava pervertendo tudo. Aí o que Deus fez? Ele traz uma sentença através da vida do profeta Elias. Elias escreve uma carta e manda para ele. A carta era que Deus iria punir ele. Ele recebe uma enfermidade no seu intestino, ele tenta tratar aquela enfermidade por 2 ou 3 anos e ele morre no final. E a palavra fala que quando ele morre, as suas entranhas estavam totalmente expostas. Saiu para fora. Deus tratou ele de uma maneira muito severa, uma doença. Com certeza ele sofreu muito, ele sentiu muitas dores ao longo desses dias. Agora presta atenção, você tem ouvido a voz profética antes que o juízo seja consumado? Quando Deus está falando com você, irmão, ele quer que você se arrependa, ele não quer trazer, sabe? Ele não quer que o juízo venha, ele não quer que a correção venha. Mas se você não ouvir a voz profética que fala, e a voz profética sempre vem antes, você vai ter que arcar com o custo da punição. Então, eu acho que você não quer passar por isso. Quem demora em ouvir, carrega a condenação para si mesmo. E não seja surdo espiritual. Quando Deus estiver falando com você, abra os seus ouvidos, esteja atento. Não seja surdo espiritualmente. Quando Deus estiver falando, ouça. Ouça. Deixe que a palavra entre, que essa palavra ela possa quebrantar o seu coração. De repente o coração está rígido, está duro, mas a palavra é como pedra, que esmiuça a pedra, que quebra a penha. Que o seu coração seja quebrantado, ouvindo a palavra do Senhor. 2 Crônicas 21, no verso 16, o juízo espiritual abre brecha para ataque externo. O que o texto mostra? O Senhor instigou os filisteus e os árabes, e eles marcharam contra Judá.
A permanência espiritual define fronteiras. Irmão, qual que tem que ser a nossa busca? É de alargamento, não de diminuição. Deus, alarga as minhas fronteiras. Firma as minhas estacas. Sabe, é buscar expansão, não retrocesso, não regressão. Não é crescer para dentro, é crescer para fora. Vamos crescer, vamos expandir. Você tem cuidado de suas fronteiras emocionais e espirituais com oração e aliança? Tem cuidado das suas fronteiras? Fronteiras emocionais. O que aflige a sua vida emocional? Uma palavra? Então por que você continua ouvindo uma palavra de quem sempre vai te ferir emocionalmente? Coloque uma fronteira ali, coloque uma barreira ali, coloque um pedágio ali para passar aqui e me acessar nas minhas emoções, tem que passar pelo pedágio. Deixa eu ver quem você é. Aí vai pagar o pedágio. Pois é, mas mesmo você pagando, eu não quero te ouvir. Então, o que acontece é você estabelecer fronteiras. E como que você pode fazer isso? Gerando discernimento. Isso vem através de oração, de cultivar uma vida no Espírito. O juízo, veja bem, interior sempre precede a invasão externa. É quando você permite invasores. É quando você está vulnerável, abrindo acesso. Cuidado com quem você dá acesso. A angústia final revela o juízo que nunca foi confrontado. 2 Crônicas 21:18 fala: o Senhor feriu Jeorão com uma doença intestinal incurável e ele morreu em agonia. A morte sem glória revela um fim sem redenção, sem arrependimento. Ele foi ferido pelo Senhor, por que ele não buscou o Senhor? Por que ele não se arrependeu? Ele recebeu uma palavra profética, por que ele não ouviu a palavra profética? Aí mesmo ferido, o coração dele ainda não se dobrou, coração endurecido, coração duro. Não seja assim. Não seja assim. Irmão, sabedoria é aprender com o erro dos outros, não é viver o seu próprio erro. Não precisa passar pelo erro. Se você está aqui para aprender a palavra de Deus, você vai aprender com os reis o que eles fizeram de errado e o que eles fizeram de certo. Se você está vendo o que eles fizeram de errado, você não precisa praticar o erro, porque você sabe do resultado. Como será lembrado? Como você será lembrado? Como um herdeiro ou como fruto de ruína? Você vai ser lembrado como uma pessoa que construiu, edificou, estabeleceu algo para as suas gerações, ou você vai ser lembrado, identificado como alguém que destruiu as suas gerações? O legado se constrói no temor, tempo de temor. A sombra, né, a destruição se constrói na rebeldia. Aí ele morre, levanta um novo rei. Qual rei? Acasias. Acasias seguiu o padrão espiritual da desolação. 2 Crônicas 22:3 e 4 fala assim: Acasias seguiu o exemplo da família de Acabe e acabou na ruína. Muitos herdam o espírito antes que a herança. Uma herança espiritual antes de uma herança material. Muitas pessoas recebem primeiro esse espírito da herança. Agora, presta atenção. Eu não sei qual espírito você recebeu das suas gerações, mas que você possa permitir que Deus trabalhe isso na sua vida e quebre toda a sentença, toda a maldição que veio, sabe, das suas gerações, removendo aí, pecados, transgressões e iniquidades, e que você possa, sabe, ser uma pessoa que vai preparar algo melhor e algo maior para as suas gerações. Acasias, veja bem, ele herdou o espírito de Acabe. E Acabe foi um homem mau, casou-se com Jezabel e fez coisas horríveis, permitiu que Jezabel contaminasse o cenário de Israel através das suas feitiçarias. Uma pergunta para você: você tem preservado o legado ou repetido o padrão errado? Você hoje quem olha para os seus antepassados, olha para você e fala: não, você faz tudo como eles faziam. Você parece que nasceu para repetir os erros de tudo o que eles fizeram. Você bebe como eles, fuma como eles, se droga como eles, se prostitui como eles, tem uma vida ruim como eles. Ei, não é esse o plano. Não é esse o plano de Deus. O plano de Deus é o shalom, shalom. Nada vai ficar quebrado, nada vai ficar faltando, nada vai ficar fora do lugar. Você não é responsável da maneira como você começou a sua vida, mas você deve se tornar responsável de como a sua vida termina. Tenha responsabilidade de como a sua vida vai caminhar, avançar.
daquilo que está acontecendo. Seja responsável. Não tem como terceirizar isso, irmão. Presta atenção. De tudo que você pode olhar que Deus te deu, tem uma única coisa que você não pode fugir disso. Deus te deu uma vida. Quantas vidas? Uma vida. E o que você precisa aprender a fazer? Cuidar da sua vida. Cuide da sua vida. 2 Crônicas 23, no verso 3. Raquel chegou aí, seja bem-vinda, Raquel. Veja bem, quando você manipula o templo, o povo perde o governo. O que aconteceu aqui em 2 Crônicas? Chegou a hora de ele governar. Joiada reforça o povo para se posicionar. O templo, ele representa o governo de Deus na terra. A igreja representa o governo de Deus aqui na terra. É a embaixada do reino aqui na terra. Bem-vindo, Rafson. A embaixada do reino de Deus aqui na terra se chama igreja. Irmão, quanto mais igreja abre, mais o inferno retrocede. Quer ver, sabe, o inferno perder terreno geográfico na terra? É uma igreja abrir, uma igreja alinhada aos céus. Então, quanto mais o reino avança, menos território tem o inimigo para poder estabelecer o inferno. Agora veja bem, o templo representa o governo de Deus na terra. Uma pergunta para você: você tem cuidado da ordem dentro do templo ou aceita o profano? O templo profético exige guarda e posição real. Só que é porque muitas vezes todo o nosso olhar vai para o exterior. Você fica muitas vezes olhando aquilo que você não tem controle. Sabedoria, controle o controlável. O que é controlar o controlável? É controlar aquilo que está ao seu alcance. Então, de repente, você não tem controle sobre o prédio da igreja que você congrega, mas você tem controle sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Então, como está isso dentro do ambiente micro? Né? Como está o governo de Deus aí dentro? Você tem profanado a sua casa? Você tem contaminado a sua casa? Ou você tem buscado ser realmente, sabe, um sacerdote, uma sacerdotisa dentro do seu lar, no seio da sua família? Segunda Crônicas 23:16, fala assim, ó: quando o povo se levanta em aliança, cumpre as promessas. Isso aqui é incrível, sabe por quê? Tinha uma contaminação que tinha acontecido na geografia. A terra era contaminada. Terei que sair para atender. Amém, Rose? Amém, vai em paz. O povo tinha, o rei tinha contaminado. O rei, lá atrás, Jeorão, tinha contaminado toda a geografia. Aí o que acontece aqui? O povo se levantou. O povo unido destrói fortalezas espirituais. Todo o povo direcionado, né, debaixo do direcionamento da palavra de Deus, eles entenderam que tinha uma contaminação ali. O que eles fizeram? Eles se reuniram, eles falaram: vamos limpar o território. Vamos limpar a geografia. Vamos sair arrancando todas as imagens, todas as esculturas, tudo aquilo que foi estabelecido. Uma pergunta para você: você já se colocou em parceria visível com o remanescente de Deus? Você já se alinhou com aquilo que Deus está fazendo na sua estação para fazer aquilo? Ou você está somente assistindo o que está acontecendo? A aliança real é a ação decisiva do desmonte de altares. Irmão, a nossa geração está removendo altares. Altares que foram estabelecidos. Altares que foram estabelecidos de idolatria, mas altares também que foram contaminados. Altares que foram profanados. Altares que eram lugares que eram altares para adorar a Deus, e de repente esses altares começaram a ser altares para o próprio homem, para a performance do homem, para o eu do homem. Então, é tempo de remover altares. Por último aqui, no Antigo Testamento, fala, né? 2 Crônicas 23:18. Né? O que vai falar aqui? A autoridade nasce da obediência coletiva para com o altar. Joiada encarregou sacerdotes e levitas. Eles passavam pela porta superior. O rei se sentou no trono. Porque um dos filhos de Davi, as pessoas se levantaram lá, o rei perverso, a mulher perversa, ela se levantou e ela falou assim: vamos matar todos os reis de Judá. E em Judá estava a linhagem de Davi. Então, se ela matasse todos ali, que eram da linhagem de Davi, ela quebraria aquilo que Deus disse que estabeleceria. Que Davi teria uma dinastia, uma pessoa sempre se assentando sobre o seu trono, mas também
o que acontece? Cristo não nasceria da linhagem de Davi. Aí foi escondido e guardado. Então chegou o momento de trazer aquele homem novamente e colocar ele sobre o trono de Judá. E foi esse momento aqui que aconteceu. Aí, o que teve aqui, né? Teve uma consagração coletiva que inaugurou um governo legítimo, um tempo de consagração. Uma pergunta para você. Quantas autoridades espirituais você sustenta com obediência no lugar santo? A sua vida está alinhada a algum homem de Deus, a alguma mulher de Deus, a alguma autoridade que Deus tenha levantado para você sustentar essa pessoa naquilo que ela está fazendo? Ou você não consegue compreender isso? A legitimidade do governo se dá na ordem santa do altar. Um governo legítimo se dá na ordem santa do altar. Quanto mais os líderes, e em todos os escalões, eles entenderem isso, que a ordem santa, ela se dá na ordem do altar. As pessoas se aproximando de Deus, líderes que buscam a Deus, em todas as esferas, mas nós vamos ver o reino de Deus crescer. Amém? Irmão, eu não vou avançar aqui para o Novo Testamento, nem para as passagens de Salmos e Provérbios, por conta do nosso tempo. Já passamos de 1 hora, e eu não quero passar mais não, tá bom? Amanhã a gente volta, 6h30 da manhã, e eu quero que Deus abençoe sua vida. Hoje nós fizemos um pouco mais tarde, mas eu creio que valeu a pena esse tempo aqui, vai edificar a sua vida, né? Abrimos a nossa nova semana, né? Você que ficou até aqui, Deus abençoe sua vida, né? Eu espero que Deus possa ter falado realmente ao seu coração. Entenda, é um tempo muito profético da parte de Deus, e eu quero declarar sobre a sua vida, se o mês de agosto, que é o mês que nós vamos entrar, não será mês de desgosto. O desgosto está sendo quebrado. Nós vamos quebrar todo o desgosto, vamos experimentar e viver a bondade de Deus esse mês de agosto, em nome de Jesus. Deus abençoe você. A única coisa que eu te peço, compartilhe essa live, mais pessoas possam ser alcançadas e ministradas por aquilo que Deus tem feito aqui, tá bom? Amanhã, 6h30 da manhã, a gente está junto. Pai, obrigado por esse dia, obrigado por essa manhã, obrigado por começarmos um novo ciclo. Nós sabemos que essa semana, Pai, ela tem desafios, mas nós temos o Senhor. E o Senhor é aquele que nos guarda, aquele que nos livra, aquele que nos protege. Eu coloco cada vida diante do Senhor, cada projeto, cada situação, cada momento, cada demanda. Eu apresento tudo diante do Senhor e eu peço, Pai, libera o teu favor, a tua graça, libera a tua glória, direciona, aponta o nosso coração para aquele lugar onde o Senhor quer nos levar. Pai, eu declaro que esse será um tempo de oração intensa, mas também de profecias intensas. Inspira-nos a profetizar, a liberar aquilo que está vindo do teu coração e possamos criar isso através da palavra do Senhor na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus. Amém? Irmão, Deus abençoe você. Amanhã, 6h30 da manhã, estamos juntos. Shalom, shalom.